Fala aí, Gabriel, hoje estamos em mais um vídeo de Godzilla e Kong, o Novo Império. No vídeo de hoje estaremos falando sobre os grandes primatas deste filme, mais nova espécie de titãs do Monsters. São titãs similares aos Kongs, mas não são Kongs, e estaremos falando aqui tudo sobre esta espécie, tudo que nós sabemos sobre ela aqui no vídeo de hoje. Em Godzilla e Kong, o Novo Império, nós vemos o Kong caçando os Watchdogs, e para isso ele cria uma armadilha de caça. Ele utiliza essa armadilha no começo do filme e essa mesma armadilha acaba abrindo uma passagem essa que havia sido selada por Godzilla há milhões de anos atrás. Mais tarde no filme, o Kong decide explorar essa abertura e ir numa área desconhecida da Terra Oca. Lá dentro ele acaba achando os grandes primatas, inclusive um filhote, o Suco. E então o Suco eventualmente o leva para seu lar, onde estavam todos os grandes primatas, no reino do tirânico Scar King. Mais tarde no filme nós descobrimos que Godzilla, não sabemos exatamente se é o nosso Godzilla, é dito Zoslahalawa, o que pode... o monstro que comeu uma estrela, que é Zoslahalawa, que é a maneira que os Siwi se referem à espécie a todos os indivíduos do Godzilla, toda a espécie do Godzilla como um único inimigo. Então quando uma lenda Iwi fala Zoslahalawa, essa lenda ela pode estar se referindo para um Godzilla, e esse Godzilla pode tanto ser o nosso como algum outro, pode estar se referindo para 2, 3, um grupo de Godzillas, a espécie toda do Godzilla. Nós não temos exatamente sabemos exatamente qual Godzilla é. Muito provavelmente, por questão narrativa, se trata do nosso Godzilla. Pelo menos ele, mais alguns provavelmente. É muito improvável que ele tenha enfrentado sozinho, mas enfim, o nosso Godzilla provavelmente estava no meio. Na realidade, a novelização deixa implícito que o Godzilla estava com aliados, provavelmente da mesma espécie, e outros titãs que se submetiam a ele como rei, que ajudou na guerra contra Scar King e seu exército. Eventualmente no filme acontece a Grande Guerra, onde a maioria do exército em si do Scar King é morto e os que eram escravos e trabalhadores são libertados pelo King Kong. Essa espécie ela não é a mesma espécie do Kong. Os grandes primatas são uma espécie separada e sim similares aos Kongs, mas diferentes. Eles, em sua enorme maioria, se não todos, são menores do que o Kong. Então pode-se presumir que era uma espécie, embora quase do mesmo tamanho, levemente menor que o Kong. E elas têm variações entre os indivíduos. E sim, tanto o Suco quanto o Scar King são da mesma espécie dos grandes primatas. Algo que foi revelado recentemente nos extras de Godzilla e Kong Novo Império, o Scar King ele não tem pelo vermelho. Na verdade, seu pelo tem a mesma coloração dos outros grandes primatas. E o que deixa vermelho é a mesma tinta usada como tinta de batalha por outros dos grandes primatas também. Na realidade, a tinta vermelha, que presumidamente vem de um cristal específico da Terra Oca, ela é usada para determinar uma certa hierarquia entre os grandes primatas. Os trabalhadores e escravos não têm nenhuma, enquanto os soldados usam essa pintura predominantemente no rosto, e Scar King, o rei, não só usa no rosto como também nos braços, e ele tinge todo o seu pelo de vermelho também. No começo havia uma teoria de que Suco seria o filho biológico de Scar King, por ele ter uma coloração vermelha também. No filme nós vemos que tem um harém de fêmeas que seguram filhotes, e apenas os filhotes têm coloração vermelha, o que se presumia que então Scar King seria o pai das crianças, o que não está completamente errado, justamente porque a novelização também deixa implícito que apenas Scar King se reproduzia entre os grandes primatas. Porém, no entanto, a coloração vermelha não vem dele, e sim provavelmente os filhotes têm coloração mais vermelha que vai escurecendo conforme chegam na vida adulta. Dentre aparentemente as centenas de membros dos grandes primatas, nós temos alguns que eles receberam nomes e têm mais destaque no filme. Bem, o primeiro deles é o próprio Scar King,
né, o grande vilão do filme, e logicamente ele teria mais destaque que os outros e tudo mais. E, enfim, mas os outros também, nós temos também o Zuko, obviamente, também, né, o filhote, que recebeu também muito destaque no filme. Mas temos outros que não receberam tanto destaque quanto esses dois, mas tiveram um certo destaque, inclusive tem nomes. O primeiro é o Gnarled Finger, ou dedo no português seria algo como dedo nodoso, ou dedo torto, algo do tipo. Este é o grande primata que tinha alguma relação com o Zuko, provavelmente cuidava do Zuko, ou tinha algum tipo de amizade, ou protegia o Zuko, né? Nós vemos que ele interage com o Zuko quando o Zuko volta junto com o Kong, eles têm uma interação. E quando o Scar King fica bravo com o Zuko, o Gnarled Finger o defende. E eventualmente é morto por Scar King por ter defendido o Zuko. E esse foi o ponto que fez o Zuko decidir se unir ao Kong e se voltar contra Scar King. O próximo é o One Eye, ou talvez seria algo como um olho, caolho. Este é basicamente, dos soldados de Scar King, o que ganhou mais destaque. Ele é o primeiro que aparece para atacar o Kong logo após o Zuko. E ele pega um pedaço de osso para atacar o Kong, enquanto outros dois grandes primatas estão segurando o Kong contra o chão. Eventualmente, depois no filme, quando o Zuko derruba as pedras da armadilha do Kong em cima dos grandes primatas, ele é o único que sobrevive. E mais tarde, na batalha final, ele é morto por Zuko, enquanto estava lutando contra o Zuko em cima de um cristal. O Zuko chuta ele e ele cai para sua morte. E ele recebe esse nome justamente porque ele é cego de um olho. O próximo é o Stone Fist, ou Punho de Pedra. Este daí é um dos que seguram o Kong contra o chão no primeiro encontro do Kong com os grandes primatas. Ele é um dos que segura o Kong contra o chão. E eu pensei que ele seria o que é derrubado do penhasco, porque o que é derrubado do penhasco pega um tipo de faca, né, um tipo de punhal, algo assim, e parecia ter uma pedra na ponta, então seria punhal de pedra, algo assim, sim, por Stone Fist. Mas pelo que eu pesquisei, o Stone Fist, ou punho de pedra, ele é o que é morto pelo Kong na porrada mesmo. O Kong mata um deles na porrada. E, bem, ele já não tem tanto destaque assim quanto os outros. O próximo é o Catcher, ou apanhador, agarrador, seria algo assim a tradução. Catcher é o outro dos grandes primatas que estava no primeiro encontro do Kong com essa espécie. E ele é o que, aparentemente, ele é o que é derrubado do penhasco. Quando ele segura o Kong contra o chão e depois da batalha, Kong empurra ele do penhasco, mas segura ele e resgata ele. No entanto, ele se volta contra o Kong mesmo assim, então o Kong o derruba do penhasco, matando ele. Próximo é o Nob, e o nome dele se traduziria basicamente para maçaneta ou algo do tipo. Eu não sei a tradução exata, botão, alguma coisa assim. Enfim, Nob, ele era mais lerdão que os outros, meio burro, mais lerdo. E quando a armadilha do Kong falha com os grandes primatas, depois o Kong tá fugindo do exército do Scar King, e o Zuko empurra as pedras da armadilha para cima dos grandes primatas, o One Eye pega o Nob e usa ele como escudo humano praticamente. E é assim que ele sobrevive. O One Eye sobrevive usando o Nob como escudo humano. E é basicamente essa a participação do Nob no filme. E bem, também nós temos aí o último que realmente tem um nome, é o Boots, ou Botas. Este é o primata que, quando o Kong chega no reino do Scar King, ele acaba derrubando o Botas, né? O Boots acaba derrubando uma pedra e é chutado por um dos soldados do Scar King. Kong ajuda o Boots a se levantar, o soldado fica bravo com Kong e é morto no soco. E o Boots também, ele é visto em outros momentos do filme como ele tem um certo destaque também no final do filme, onde nós vemos ele chorando ao ver que ele finalmente está livre do Scar King quando Kong retorna com Ashimo. Sobre o tamanho dessa espécie, como eu falei mais cedo no vídeo, nós não temos exatamente o tamanho da espécie em média, porém nós temos 3 tamanhos. Nós sabemos que os guardas têm cerca de 85 metros de altura,
O Scar King tem 97 metros e o Sulco, ainda um filhote, 45 metros. Os grandes primatas, eles tinham a função de proteger a humanidade antes de serem controlados pelo Scar King, que basicamente obrigou eles a serem maus. Em sua maioria, eles não parecem ter nenhum tipo de poder, pelo menos não foi nenhum visto explicitamente. Porém, eles são bem inteligentes, assim como os Kongs, embora eles sejam nitidamente mais fracos que os Kongs, onde alguns deles são mortos em poucos golpes, Kong matando um deles com um soco na cara e outro deles, o Kong eventualmente, no começo lá, o Stone Fist, ele é morto pelo Kong com poucos golpes. Eles são mais fracos que os Kongs, né, como eu disse, e eles são bem inteligentes assim como os Kongs, e também assim como os Kongs, eles sabem fazer armas e ferramentas. Nós vemos o Anai usando um pedaço de osso para bater no Kong. Também vemos o Catcher usando um punhal para atacar o Kong. E os soldados do Scar King tinham lanças. O Scar King em si, ele tem um chicote. E também tem o cristal. O que talvez os grandes primatas tenham poderes a partir de alguma outra ferramenta. Nós não sabemos exatamente. O que poderia ser a forma que o Scar King usa para controlar Shimo poderia ou não ser algum tipo de poder dos grandes primatas, porém nós não temos nenhuma informação a respeito disso oficialmente. E basicamente sobre os grandes primatas de Godzilla e Kong Novo Império é isso. Muito obrigado a todos vocês que assistiram, minhas redes sociais e servidor do Discord estarão na descrição. Espero que tenham gostado do vídeo, até o próximo vídeo. Falou!